Bom, galerinha, vamos falar um pouquinho aí sobre mais uma notícia, né, do Lula aí. Tem sido falado bastante sobre o Lula, presidente Lula, por alguns temas, né. Fiz até um vídeo aí falando sobre a ministra das mulheres, falando sobre a fala do Lula sobre as mulheres e que ela falou que piadinha nem de presidente. Então o Lula tá bem encrencado, tem que ter muita paciência. Ser presidente é isso, ele sabia disso. Mas essa ministra realmente eu acho que mostra que ela está querendo chamar muita atenção, porque ela sabe quem é o Lula, o jeito brincalhão do Lula, e isso é uma coisa que não deveria, talvez, ter sido tão exposta, ela poderia ter conversado com ele. Mas isso aí também, ela está se arriscando bastante, porque pode criar uma insatisfação e ela pode ser aí, daqui a um tempo, sei lá, até desligada desse ministério aí. Mas enfim, né, cada um, vamos falar sobre a Miriam Leitão, né, que é a bola da vez aí nesse vídeo. Aqui na descrição tem as fontes desse vídeo, antes que alguém fale alguma coisa, né, existem fontes sobre as críticas da Miriam Leitão sobre o Lula já, e não é de hoje, já faz tempo. Ela critica Lula tanto na Globo News, critica o Lula tanto na Globo normal, e é uma coisa muito curiosa. Miriam Leitão me decepciona bastante, porque ela sabe quem é o Lula, ela conhece o Lula há anos já, né? É uma jornalista antiga, né? Muito competente, né? Muito experiente, mas tem falado muita coisa que não deveria sobre o presidente Lula atualmente, por causa de algumas declarações do Lula, sobre algumas escolhas do Lula, e escolhas super normais, né, de acordo com o viés dele, de acordo com o que ele pensa, ele raciocina. E se a Miriam Leitão se decepciona com isso, é porque ela tá assim, então ela se iludiu com o Lula já há muitos anos, por causa que o Lula tá fazendo simplesmente o que é da alçada dele e o que é da característica dele, né. O Lula sempre teve uma ligação muito forte com o Maduro, então não é agora que ele vai ficar contra o Maduro. Ele só tá, né, evitando assim esse apoio com o Maduro, porque a situação da Venezuela não tá nada fácil. Então ele tá bem ali, bem no canto dele, fazendo o certo dele, né? Não tá nem contra o Maduro e nem a favor do Maduro. Não tá nem... Porque se ele ficar a favor do Maduro, ele vai ser pressionado. Se ele ficar contra o Maduro, ele vai ser pressionado. Então o Lula tá mais certo de esperar as provas aí das eleições da Venezuela. Mas mesmo assim a Miriam Leitão continua criticando o Lula, né? Eu acho desnecessariamente, não sei o que está acontecendo, né? Se tem alguma coisa por trás aí que a gente não sabe, mas ela está criticando, né? Eu até vou falar para vocês algumas anotações desses tópicos aqui, que está aqui na descrição, dessas fontes que eu peguei, sobre essas críticas, né? Anotei aqui: as declarações do presidente sobre a economia acabam alimentando a alta do dólar e o ambiente de crise. Então, assim, isso é uma declaração mais antiga, né? Então ela criticando talvez a conduta do Lula sobre o aumento do dólar. Não é exatamente só o Lula que está aumentando o dólar, vamos ser bem sérios. Então parece que ela fala isso para poder, tá meio mordida com ele, né? Tá meio mordidinha, meia revoltada com ele, tá querendo, né, prejudicar o Lula nesse ponto, para mim, sem uma necessidade. Aquilo que eu falei. A Globo apoiou o Lula nas eleições, assim, de uma forma absurda, né? Tava escancarado o apoio. E porque agora tá irritada com o Lula, parece que o Lula decepcionou ele de alguma forma que a gente não sabe. Então é bem complicada essa situação. Também crítica, como é que ela colocou aqui? Ela critica o Lula, ela critica o Lula por causa da Venezuela, por causa dessa situação da Venezuela. Por causa que ele não está tendo uma opinião, não está tendo uma postura e um lado do lado certo, não está tendo uma opinião do lado certo. E qual é o lado certo? Por exemplo, se Maduro realmente, né, não foi eleito, não ganhou a eleição, por quê? O que a Miriam Leitão quer que o Lula faça? Quer que vá para a Venezuela? Quer que vá lá para resolver o quê? Na bala? Né? Não tem o que fazer. O Lula já deixou muito claro que a opinião dele, que o voto tem que ser democrático, que a eleição tinha que ser uma eleição democrática, e aconteceu. A eleição foi lá, rolou, não teve nenhum problema. Aí, pós a eleição, ele está aguardando. Ele falou que está aguardando as atas para poder, né, realmente oficializar o reconhecimento do Maduro como presidente da Venezuela. Ele está fazendo isso. Em nenhum momento ele apoiou e falou que o Maduro é o presidente da Venezuela. Ele só está esperando. Então, o que o Lula está fazendo é uma coisa completamente normal. E por que está criando esse problema? Por que está decepcionando tantas pessoas do mundo aí do jornalismo, né? Então, isso que é bem estranho. Parece que a Globo, de uns 2, 3 meses para cá, assim, pegou um certo ranço do Lula, né? Qual o motivo exato?
Pode ter acontecido alguma coisa que a gente não sabe, porque não tem motivo. Se for só por causa disso, é uma situação muito estranha, né? É uma situação muito estranha. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado quando a gente assiste algum jornal, alguma coisa, porque às vezes uma emissora, ela puxa a sardinha para um lado, mas agora parece que ela tá meio que abandonando o Lula, né? De uma situação assim assustadora, que eu nunca vi na minha vida. A Globo tão contra o atual presidente. Tá parecendo até a situação do Bolsonaro, né? Antigamente, a Globo sempre criticando o Bolsonaro, e agora é a vez da Globo criticar o Lula. Então a Globo ultimamente ela tem sido muito alvo aí tem gostado muito de criticar o atual governo. Então não dá para entender o que está acontecendo, até porque o Lula, né, ajudou bastante aí a Globo em relação ao investimento, né, que o governo dá, a emissora dá uma grana muito boa para a Globo, e não dá para entender porque a Globo tá tão mordidinha com o Lula no momento. Então a Miriam Leitão, essa posição da Miriam Leitão é muito estranha, porque ela conhece, igual eu falei no começo do vídeo, conhece o Lula já há 1000 anos, e mesmo assim ainda, né, não cansa de criticar o Lula. E todo momento são várias notícias, né, vocês colocarem aí, Miriam Leitão critica Lula no Google, vocês vão ver que tem um monte, mas um monte de notícias contra ele. É mais notícias negativas a ele do que notícias positivas. Então a Miriam Leitão mostra aí que cansou do Lula, e na minha opinião, esse negócio da Venezuela, eu acho que não era o motivo para ela ficar tão irritada com ele. Porque ele é um conhecido, velho conhecido do Maduro, e lógico que ele não ia ficar totalmente contra ele. Ele está fazendo mais que o certo, aguardando, né, essa ata aí. Os Estados Unidos está querendo colocar uma lenha na fogueira, né, mas não faz nada, fala, mas não faz nada. Os Estados Unidos é um país muito complicado, né, por causa que fica aí botando lenha na fogueira, apoiando a oposição e reconhecendo a oposição, mas aí, você fez o que para ajudar? Não está fazendo nada. Então vai para o país, vai lá, bate de frente com a Venezuela, mas não fica falando só para poder inflamar toda essa situação. Então os Estados Unidos gostam muito é aquele famoso, né, vizinho do seu bairro que fica fazendo fofoca de um e de outro e querendo arrumar confusão, e no fundo ele sai da briga, né, foge da briga e deixa o pessoal se matando lá e sai fora. Então os Estados Unidos é um país muito complicado. Eu concordo que essa eleição ainda está muito com falta de transparência, mas aí, qual é a solução? Então, se não tem solução, fica quieto e não fala nada. Isso aí, eu acho que cabe aos Estados Unidos ficar quietinho e arrumar uma solução um pouquinho mais justa, né? Arrumar um jeito de, se o Maduro tiver errado, né, punir ele. E se o Maduro tiver certo, deixar o barco correr e deixar essa eleição aí dar como oficializada e o Maduro se tornar aí o presidente reeleito, tá bom? Então eu falei um pouquinho sobre esse tema. Aqui na descrição, antes que alguém fale alguma coisa, tem as fontes dessa notícia, né? Uma notícia que tem me surpreendido bastante, por causa que a Miriam Leitão cada vez mais aí é contra o Lula. Não dá para entender. Ela trabalha numa emissora que sempre foi a favor do Lula, e ela é uma pessoa de uma posição muito parecida com o Lula, mas hoje em dia ela anda muito irritada com ele. Não dá para entender. Se alguém sabe o porquê, deixa aqui nos comentários. Peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, e se quiser ajudar o nosso trabalho, aqui na descrição e na tela tem a chave Pix do canal. E muito obrigado aí mesmo para quem ajuda o nosso trabalho diário, beleza? Até a próxima e valeu!